Ni hao, tudo bom com vocês? Eu sou a Bia e está começando mais um Você Já Assistiu? Hoje eu vou falar sobre o dorama Eternal Love ou Amor Eterno. Bom, esse é um dorama chinês de 2017. Ele é baseado no romance de Xianxia. Gente, me perdoa a pronúncia, eu não sei se eu tô falando corretamente, tá? Então se eu estiver errando, me perdoa. E assim, não confundir com The Eternal Love. Apesar dos dois serem doramas chineses e serem de fantasia, né? Serem aquele de época de fantasia, os dois são dramas, mas são doramas distintos, tá bom? Esse é aquele Amor Eterno, 10.000 Flores de Pêssego. E assim, esse dorama, como eu falei, ele é de fantasia, ele é de época, é um drama também, além de ser romance, é drama. Então já prepara lencinho porque vai chorar. Certeza, vai chorar bastante, não é pouco não. E assim, eu vou dar uma resumida básica aqui. Esse dorama, ele é dividido em três fases. A primeira parte, você conhece a Chichibai-chan, que ela é a filha mais nova do rei Raposa. Ela é muito levada, muito sapeca, sabe? Aquela pessoa bem assim, aventureira. E ela não presta atenção em nada, não leva nada a sério. E por conta disso, a família dela fica meio preocupada. Porque assim, ela vai passar por uma provação, né, para ser deusa e tudo. E essas provações, são raios vindos do céu e que atinge a pessoa. E a pessoa tem que estar preparada, física, psicologicamente. É muito difícil de conseguir passar por essas provações. Então a família tinha um pouco de receio. E aí um amigo da família a disfarça de homem e a leva para ser discípula do deus da guerra, Moyan, na montanha Kulum. Ela teve que se disfarçar de homem porque lá só treinam homens, né? Mulheres não entram na montanha Kulum. E, lógico, Moyan logo de cara já percebe que ela é uma mulher e, para falar a verdade, nesse momento ele já se apaixona por ela. E assim, o amor dele é tanto que ele faz de tudo sempre para protegê-la. E é lógico, ele é o único que sabe que ela é uma mulher. E assim, eu não falei que tem aprovação? Então ela passa pela aprovação, só que quem acaba recebendo os raios é o Moyan, né? O mestre dela. E aí ele fica debilitado, tal. Então ele fica meio que afastado para poder se recuperar. Só que nisso, a Titi Bai-chan, ela descobre que a sobrinha dela nasceu e que vai ter um batizado, vai ter a festa. Aí ela, danadinha, vai e foge. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, ela é capturada pela tribo do Lorde Fantasma. E ela acaba nesse momento se apaixonando pelo segundo príncipe, filho do Lorde. Só que assim, ele acaba traindo ela fica muito magoada. Mas nisso, o Lorde Fantasma começa uma guerra, uma rebelião contra todas as outras tribos. E o que acontece? O Moyan vai para essa guerra, né? E ele consegue capturar o Lorde Fantasma dentro de um sino. Só que com isso ele acaba perdendo a vida. Porque você lembra que eu falei que ele tinha recebido os raios, ele já tinha tido umas outras lutas? E aí ele ficou meio debilitado. Então, com essa outra luta que ele teve, ele ficou bem debilitado e ele acaba morrendo. E a Titi Baitan fica arrasada, gente. Ela fica, sabe, arrasada com o que aconteceu. Conclusão. Ela vai e rapta o corpo do Moyan para tentar ressuscitá-lo e desaparece da face da terra, sabe? Ela some, ninguém consegue encontrá-la, ninguém nem sabe. Procuram em tudo quanto é lugar, mas não acham. Até porque eles estão procurando um homem, né? E ela é uma mulher. Bom, 70.000 anos se passam daquilo lá. E o que acontece? O Lorde Fantasma começa a se libertar. Ele começa a romper o lacre do sino para sair. Só que nisso a Titi Baitan vai lá e consegue selá-lo novamente. Porém, ele consegue afetá-la. Ele faz ela perder a memória e a manda para o mundo mortal. Bom, na segunda fase,
A Titi Bai-chan está como mortal, ela agora é a mortal Sussu. E assim, você tem agora o Ye-Hua, que ele é o irmão do Mo Yan, e ele ressuscitou. Naquela primeira fase, ele acaba ressuscitando e ele se torna o príncipe herdeiro. E assim, aí passou, como eu falei, passaram-se o tempo e tudo mais, ele já tá grande, e aí ele é mandado numa missão que ele tem que matar um monstro no bosque. Só que quando ele vai tentar matar esse monstro, ele vem disfarçado de. Ele usa a forma dele, né? De dragão. Só que ele é ferido. E aí ele não consegue se transformar de novo na forma humana. E aí ele faz o quê? Como ele é um dragão, aquela coisa grande, para não assustar as pessoas, ele diminui e fica parecendo uma cobra, pra falar a verdade. E adivinha quem vai cuidar dele? Sim, a Sussu, a mortal Sussu. E ela começa a cuidar e trata das feridas dele, tenta cuidar da melhor maneira possível e ele acaba se apaixonando por ela. Aí ele vai, começa a se apaixonar e faz de tudo. Depois, quando ele começa a melhorar, ele faz de tudo para ela se apaixonar por ele também. Só que lembra que ele é um príncipe herdeiro do reino celestial. E ele é o que vai comandar os 9 reinos lá, 9 céus, alguma coisa assim. Não me lembro direito como é que chama lá o local exato, mas é mais ou menos isso, né? Então ele que vai ser o que vai comandar todas as outras tribos. E aí, gente, ele desde o nascimento já tinham confirmado que ele ia se casar com a Titi Bai-chan. Sim, apesar de ela ser 70 mil anos mais velha que ele, tudo, tem todo esse negócio, mas ainda assim ela iria casar com ele e tal. Eles já tinham, a família, né? As famílias tinham combinado. E ele não sabe que a Sussu é justamente a Titi Bai-chan, né? A ironia do destino. E aí eles, mas mesmo assim ele, né, vai contra a família, ele tá apaixonado por ela, ele quer ficar do lado dela. Então eles se casam e a Sussu, ela acaba engravidando, né? E como ela tá grávida e ele quer viver com ela, mas ele sabe que não tem possibilidades, porque a família dele não iria aceitar esse casamento, ainda mais que ia contra, né? A família da Titi Bai-chan, ele ia ter que romper esse noivado, ia ser uma confusão, a família não iria aceitar de jeito nenhum. Ainda mais pra casar com uma mortal, sem poder nenhum, aparentemente, né? Entre aspas. Mas aí ele faz o quê? Ele resolve, ele cria um plano que vai ter uma guerra lá, né? No reino lá do Mar do Norte. E aí ele, nessa guerra, ele fala, ele cria, né? Ele vai tentar ser ferido e vai fingir que ele morreu. Só que antes disso, ele deixa a Sussu, desculpa, a Sussu, ele deixa ela na casa deles, né? E ele põe uma barreira em volta e fala, ó, não saia daí por hipótese alguma. Porque com aquela barreira, a família dele não ia conseguir vê-la, né? Só que no dia da guerra, a Sussu fica com um aperto no coração, dá toda aquela, sabe, aquela angústia, aquela coisa assim, e ela acaba saindo da barreira e é descoberta pela Sujin, que é a vilã da história. Ela é uma praga, é apaixonada pelo Ye-Hua. E ela assim, minha filha, faz o inferno da vida da Sussu. Então, assim, a Sussu é encontrada, é levada lá pro reino celestial. A família do Ye-Hua descobre ela, descobre que ela tá grávida. Ficam assim, irritadíssimos, né? E nisso o Ye-Hua tá ferido, como eu falei, né? Ele se feriu na guerra propositalmente para tentar fingir que tava morto, mas aí não dá mais pra, né, falar que tá morto. Aí ele se recuperou o mais rápido possível, corre lá. Só que assim, para tentar disfarçar da família, ele finge que não gosta da Sussu, que ele só ficou com ela porque ela cuidou dele, que ele engravidou para dar um benefício para ela, sabe? Ele fala assim para a família, até que eles aceitam, né? Mas com isso ele acaba se afastando da Sussu. Ele fala pra ela, olha, eu tenho que fazer isso pra eles não ficarem te perseguindo, não te machucarem. Só que, gente, maltrata mais ainda, se você quer saber.
mas infelizmente ela sofre muito, coisas horríveis lá, né, no céu. E assim que o filho deles nasce, que é o Ali, ela tenta se matar. Ela pula no poço lá que tem lá no reino celestial. E até então todo mundo acha que ela morreu. Na terceira fase, a Titibaitian retorna, né, para o mundo imortal. E ela, como é que chama? Volta, né? Mas só que, como ela passou por todas aquelas coisas, agora ela é uma alta deusa, é tanto que ela irradia a luz, sabe? Só que assim, ela fica muito magoada por tudo que aconteceu, fica muito triste, né? Então, o que que acontece? Ela pede para tomar uma poção de esquecimento, para não lembrar o que aconteceu, porque foi muito doloroso. Apesar de ela ter passado por toda essa aprovação, ela ter conseguido se elevar, alta deusa e tudo mais, mas ela fala, ai, não quero me lembrar, né? Eu não tô a fim de recordar o que aconteceu, deixou de acontecer, foi muito doloroso, eu não quero lembrar de jeito nenhum, isso tá magoando ainda, né? Então ela esquece. Aí 300 anos se passam e o tanto o Yehuá como a Titi Baitan são convidados para uma festa, né? E quando ela chega lá, o Yehuá vê ela, assim, já de cara, já fala assim, ué, é a mesma pessoa, né? Assim, que ela tem as mesmas características físicas, né? Aí ele já fica meio assim, cismado. Aí ele começa a observá-la e vê que ela tem os mesmos trejeitos, sabe, da Sussu. E ele vai, né, começa a ver que é a mesma pessoa. E percebe que sim, ela tomou uma poção de esquecimento, que ela não lembra, né? E ele faz de tudo pra ela amar ele de novo, pra reconquistá-la, faz de tudo pra entrar de novo no seu coração. E assim, aí começa outro dramalhão. Gente, por que é dividido, a gente fala mais ou menos dividido em 3 fases? Não é que assim, tem essa parada no dorama. É que, como ela tem essas 3 vidas diferentes, né? Que ela tá na montanha Kulum, é uma vida, ela é imortal, tá na montanha Kulum. A outra, ela está como mortal. E a outra, ela volta como imortal Titi Baitan, como mulher, né? Lá, filha do rei Raposo. Por isso que a gente divide em 3 fases, tá bom? É mais para vocês se situarem, se localizarem. E olha, gente, esse dorama é maravilhoso. A história é linda. Tudo bem, vai chorar. Vocês vão sofrer junto com a Titi Baitan. Ah, também o casal secundário. Não tem como não se apaixonar. O casal secundário é maravilhoso. Não tem como não se apaixonar por eles. Que é formado pelo Jeju, né? O imperador Jeju. E a Bai Joy, que é a sobrinha da Tish Bai-chan. Gente, é um romance lindo, você torce muito, tanto pelo casal principal como pelo casal secundário. É tanto que o casal secundário fez tanto sucesso que acabou tendo um outro dorama, né? Que baseado nesse só pra ficar com o casal secundário, tá? Pra vocês terem uma ideia. Parecido com aquele que aconteceu com Goblin, né? Que esse é um dorama coreano, mas também teve o casal secundário fez tanto sucesso lá também que tiveram um outro dorama. E nesse daí também teve um outro dorama só para falar do casal secundário. Então, assim, gente, é muito lindo. O figurino é maravilhoso. Eu achei, assim, a fotografia desse dorama é linda demais. As músicas ficam na tua cabeça, você quer ficar escutando o tempo todo. Pra ficar relembrando das coisas, das cenas. É maravilhoso esse dorama. E aí, vocês já assistiram? Comenta aqui embaixo, tá? Tchau!